Oi, gente, tudo bem? Hoje convidamos o biólogo Edenilson de Souza, que é discente do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação pela Universidade Federal do Piauí, para falar sobre o tempo geológico, que é a primeira parte da coleção de História Natural da UFP. É a primeira informação que temos assim que entramos dentro da coleção. E hoje o Edenilson vai explicar mais sobre o assunto. A marcação de horas pelos ponteiros deste relógio, um relógio de escrivaninha, nos ajuda a perceber a passagem do tempo, assim como os relógios de pulso, de tablets, celulares e até de notebooks. Só que a tarefa fica muito difícil quando pensamos em escalas de milhares e milhões de anos. Não é incomum encontrarmos esses valores numéricos em noticiários sobre descobertas de natureza paleontológica, geológica e até mesmo arqueológica, como por exemplo um crânio de um pterossauro quase completo do período Cretáceo, preservado nas rochas do Ceará, com mais de 111 milhões de anos de idade, ou uma rocha com mais de 4 bilhões de anos encontrada na Austrália, e quem sabe um membro da tribo dos hominíneos, encontrado na atual Etiópia, na África Oriental, com um pouco mais de 3 milhões de anos. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Antes de continuar, é melhor me apresentar. Meu nome é Denis de Souza, eu sou graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí e mestrando pelo programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação, também pela UFP, trabalhando com paleontologia. E eu vim aqui no perfil da coleção de História Natural da UFP para falar um pouco sobre uma outra maneira que os pesquisadores olham para o tempo, coisa que os nossos relógios convencionais não conseguem medir. Bem, as escalas de idade dos materiais que você viu mais cedo são utilizadas pelos cientistas para organizar, dividir e compreender um tipo de tempo que reside muito além do conhecimento da espécie humana. Nós o chamamos de tempo geológico. Assim como os 13,7 bilhões de anos de evolução do universo têm suas divisões propostas e estudadas, o tempo que a Terra levou para se formar e abrigar as primeiras formas de vida biológica, assim como outros eventos importantes, como por exemplo extinções em massa, que ocorreram dentro desse intervalo de tempo até os dias atuais, trazem uma visualização de como os quase 4,6 bilhões de anos de idade da Terra estão organizados. Então, todos os eventos estão registrados nas rochas e nos fósseis, que são organizados cronologicamente pela tabela cronoestratigráfica internacional, que é elaborada pela Comissão Internacional de Estratigrafia, que coleta dados paleontológicos e geológicos em todo o planeta. Essa tabela organiza as informações de forma hierárquica em 5 unidades, desde a mais abrangente até a menos abrangente, que são éons, eras, períodos, épocas e idades. Temos 4 éons, indo do mais antigo até o mais recente: o Adeano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Juntos estão dentro de uma outra categoria chamada de Pré-Cambriano, que corresponde a 88% de toda a história da Terra. O El ao qual vivemos, que é o Fanerozoico, teve início há 541 milhões de anos atrás, e ele está dividido em 3 eras. A Era Paleozoica, correspondendo aos períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. A Era Mesozoica, que temos aí o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E a Cenozoica, correspondendo aos períodos Paleógeno, Neógeno e Quaternário. Os limites dos períodos são marcados por eventos importantes que ocorreram no registro fossilífero e geológico, como as extinções em massa que eu citei mais cedo. Cada período recebe um nome, e esse nome está ligado ao local da descoberta do pacote de rochas característico de uma determinada idade. O tempo geológico é, por vezes, um conceito difícil de ser compreendido devido à nossa dificuldade de entender essas escalas, né? Milhões, bilhões de anos, que não são medidas pelas nossas experiências como humanos. E por isso que o tempo geológico é importante, que serve para trazer para o concreto essas medidas, porque elas trazem um cenário de como esses eventos se sucederam, né, de como esses eventos e essas transformações se sucederam ao longo do tempo e que conta um pouco da história da Terra.